Eu estou aqui nesta noite para falar sobre um assunto muito especial para os nossos corações, que é a Reforma Protestante, que aconteceu há 500 anos atrás, seu início oficial, 1517, 31 de outubro, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E então este acontecimento, a Reforma Protestante, é algo extraordinário. É algo que não só afetou a igreja, mas afetou o mundo ocidental. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, para que cada um que às vezes não tem noção do que se trata esta reforma protestante e etc., o que tem que ver comigo tudo isto, não é? Então, você vai poder entender melhor a importância deste evento tão maravilhoso. Então, nós vamos estar projetando slides aqui também para ajudar você a ler e acompanhar o raciocínio e as informações que estaremos trazendo para o seu coração. Mas, antes de tudo, vamos orar, mesmo assentados, em nome de Jesus. Espírito Santo, bendito Deus, glorioso Paráclitos divino, fala agora, Senhor, através do teu instrumento, fala com cada coração, derrama da tua graça. Tu, Senhor, foste o instrumento que Jesus usou ao lado dos homens para realizar esta obra tremenda que foi a reforma. Então, tu conheces melhor do que qualquer um de nós tudo o que aconteceu e todas as consequências maravilhosas desta grande obra. Fala conosco, revela-nos Jesus, revela-nos mais do amor do Pai, revela-nos mais desta graça salvadora, e que cada vida que aqui está saia daqui nesta noite muito mais fortalecido, edificado, abençoado, libertado, cheio da tua glória, em nome de Jesus e para o teu louvor. Amém. Então, queridos, primeira coisa que eu queria dizer para você, e já começar a mostrar nos nossos slides, que a Reforma Protestante foi uma obra de Cristo em sua igreja, promovendo nela uma grande reforma em sua teologia, ensinamentos, na sua liturgia, práticas, no ministério clerical e no seu governo. E através dela o Senhor mudou os rumos da história do mundo ocidental. Porque tem muita gente que não conhece direito a reforma ou tem poucas informações, pensa que a Reforma Protestante foi uma coisa feita por Martinho Lutero para protestar contra a venda das indulgências que a Igreja Romana estava fazendo naquela época. As indulgências eram uma espécie de certificados que quem comprasse teria os seus pecados perdoados, não é? Era um absurdo, uma blasfêmia, não é? Uma mentira, e isto era porque a Igreja de Roma queria arrecadar mais dinheiro. Então, mas a reforma não foi só isto, não foi só o protesto de Martinho Lutero contra os exageros da Igreja Romana e do papado. Não, a Reforma Protestante foi uma obra de Cristo em sua igreja, porque ali está o versículo Mateus 16, 18, vamos projetar este versículo. Jesus
antes de ir para a cruz, ele fez um compromisso. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eu digo que você é Pedro. Pedro, que havia confessado que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E sobre esta pedra que era a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta verdade, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, em outras versões, do inferno, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, a reforma protestante não foi uma obra de Lutero, nem de Calvino, foi uma obra do Senhor Jesus Cristo. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Quem é o dono da igreja? É Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Nós somos membros do seu corpo. Ele é o cabeça. E ele assumiu este compromisso e fez esta promessa: eu vou edificar a minha igreja. Vou usar o Antunes, vou usar o Ronaldo, vou usar o Carlos Alberto, vou usar tantos e todos que são membros de Cristo, mas ele diz: eu edificarei. É um assunto meu, é a minha igreja, pela qual eu dei a vida por ela. Igreja que foi gerada lá na cruz do Calvário, no sacrifício de Cristo, e que nasceu no dia de Pentecostes, quando ele, exaltado à direita do Pai, derramou a promessa do Espírito Santo. Então, a igreja é do Senhor Jesus, e a igreja de Jesus estava sofrendo demais, estava sendo deturpada, estava sendo totalmente atormentada e oprimida por Satanás. Por Satanás. Porque o grande adversário da igreja é o diabo. E Satanás, então, através dos seus estratagemas, ele sempre procura se opor à igreja, envergonhar a igreja, produzir escândalos na igreja, desanimar, escandalizar os cristãos, trazer divisão. Ele está sempre se opondo à igreja. Por isso que Jesus disse: eu edificarei. E as portas do inferno, o diabo sempre se levanta contra a igreja, até o fim lá no Apocalipse. Mas Jesus garante: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E então, meus irmãos, Satanás tentou durante 200 anos destruir a igreja de Cristo através da perseguição física do Império Romano, os cristãos sendo lançados na arena, sendo devorados por animais, queimados vivos, perseguidos de todas as formas. Mas isso não conseguiu destruir a igreja. Pelo contrário, a igreja crescia ainda mais. Crescia ainda mais. Porque o mundo, vendo o testemunho daqueles cristãos enfrentando leões, enfrentando a morte, queimados, cantando e louvando a Deus, isto produzia um impacto enorme no coração das pessoas, porque as pessoas diziam assim: se essa gente enfrenta a morte desta maneira, é porque a fé delas é muito séria. Eu quero conhecer no que elas creem. Então, Satanás, a partir do século IV, ele mudou a sua estratégia. O que ele fez? O que aconteceu? Ao invés de usar a perseguição e a violência para destruir a igreja, agora Satanás procura penetrar no interior da igreja, deturpando seus princípios, valores e práticas. Então, esse próximo slide fala disto.
com a conversão do imperador Constantino, foi o primeiro imperador romano que se tornou cristão. Em 312 depois de Cristo, no ano Domini, o ano da graça, e com a oficialização do cristianismo como a religião do império, o diabo conseguiu introduzir dentro da igreja muitas coisas que perverteram os fundamentos do cristianismo. O luxo, a opulência, o gosto pela glória, riquezas humanas, e milhares de pagãos não regenerados com suas práticas, filosofias e falsos deuses. Então, meus queridos, o diabo atacava a igreja de fora para dentro e não conseguia vencê-la. Ela crescia ainda mais. Agora, então, Satanás muda de tática e ele entra dentro da igreja, ele consegue colocar sua sedução, suas mentiras dentro da igreja. Por quê? Porque da noite para o dia, esse imperador Constantino se tornou cristão e o cristianismo, que era perseguido, que era tão atacado, passou a ser a religião oficial do Império Romano. Como o imperador se converteu, então agora todos no Império Romano deveriam ser cristãos. Mas esse povo se tornou cristão sem passar pelo novo nascimento, sem se converter, sem mudar de vida. E então eles entram na igreja, milhares e milhares de pagãos do Império Romano, com suas idolatrias, com as suas feitiçarias, com as suas práticas pecaminosas. E tudo isso, então, trouxe para dentro da igreja muitos problemas. E a igreja, que embora perseguida, mantinha-se fiel ao Senhor, agora começou, então, a ter outros tipos de problemas, porque ela começou a ser contaminada no lado de dentro. As igrejas onde haviam os cultos que o imperador participava viraram catedrais. Os líderes, os pastores, os bispos começaram a se vestir muito bem, começaram a ser sustentados pelo Império Romano, não é? E isto foi muito fácil para despertar em muitos corações o desejo do luxo, da glória pessoal, e ao mesmo tempo que a vida espiritual, a qualidade dos cristãos, da sua vida espiritual caía muito, porque muitos eram pagãos que não eram convertidos. Mas tivemos dois grandes problemas que fizeram nascer heresias, mentiras, doutrinas falsas dentro da igreja. Quais foram os dois grandes problemas? Um problema foi a filosofia humanista, que estava se desenvolvendo naquela época e que acabou por um erro bíblico da liderança da igreja de Roma. Essa filosofia entrou dentro da igreja. O que é essa filosofia humanista? Vamos, está lá o slide, você pode ler ali. Uma corrente filosófica que ganhou muito destaque durante o Renascimento, que foi mais ou menos na mesma época da Reforma, séculos 14 a 16. Esta filosofia coloca o homem como centro de todas as coisas, e para o qual a filosofia e toda a ciência devem convergir para tornar o homem autônomo e independente. O humanismo é antropocêntrico e egocêntrico, e assim considera que apenas a vida humana tem pleno valor e sentido.
Então, essa filosofia humanista, irmãos, é diferente de sermos humanos com as pessoas, não é? Tratarmos bem as pessoas, não é? Isto aí, todos nós devemos ser bons seres humanos, isto é, que tratamos o nosso próximo com amor, com educação, com honra. Mas o humanismo é uma filosofia que afasta Deus, que ignora Deus e que diz que o homem é o centro de tudo, que o homem deve buscar o máximo de felicidade, que o homem deve se libertar de todo tipo de restrição na sua vida, seja de religiões, seja de governos opressivos, seja de padrões culturais, que o ser humano, então, ele é o centro de tudo, a medida de tudo, e que não deve haver nenhuma restrição para o homem, e que ele, com a sua mente, com a sua inteligência, ele consegue gerar o progresso, a tecnologia, a ciência, e o homem consegue, então, com a razão, com o seu raciocínio, criar um mundo maravilhoso. Ele não precisa de Deus, precisa de orar. Isso é superstição, isso é crendice, isso é uma infância cultural, mas que o homem, ele tem capacidade, tem poderes próprios na sua mente, na sua inteligência, no seu raciocínio, na sua alma, no seu ser. Ele tem potencialidades e capacidade de gerar progresso, de trazer felicidade, de resolver os problemas, de lutar contra os males da sociedade e contra as enfermidades e gerar novas técnicas, novas tecnologias que produzam bem-estar para o ser humano e que ele não depende de nenhuma religião, que ele é, enfim, deve ser autônomo e independente. Então, essa filosofia humanista que coloca o homem no lugar de Deus, isso já vem desde a criação. Paulo, escrevendo aos Romanos, está ali a citação, Romanos 1, 18 a 25, Paulo diz que o grande pecado do homem foi este. Vamos projetar este texto bíblico aí. Paulo diz que o grande pecado do homem foi este, que ele, ao olhar toda a criação, ao invés dele dar glória a Deus, ele preferiu adorar a criatura ao invés do Criador. 19 e o 20 também, todo o trecho aí, não é? De 18 a 25. Eu não vou ler cada versículo, mas a síntese é esta. Paulo está dizendo que o homem, mesmo percebendo pela criação que existe um Criador, ele preferiu deixar de lado este Criador e adorar a criatura, adorar as coisas que Deus fez, adorar o sol, adorar a lua, adorar animais e, acima de tudo, adorar-se a si mesmo. Meus irmãos, este movimento diabólico, não é? De colocar o homem no lugar de Deus, esta é uma estratégia de Satanás desde a tentação de Adão e Eva, quando ele disse para Adão e Eva: vocês devem comer do fruto, porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, assim como o diabo deseja ocupar o lugar de Deus, ele passou isto para o ser humano.
desde o Éden. E através da história, esta filosofia vem se desenvolvendo do humanismo, do homem ser o centro de tudo. Veja como está o mundo nos nossos dias. Veja como está. Depois do Renascimento, veio a época do Iluminismo, não é? Depois do Iluminismo, veio a filosofia modernista, e agora nós estamos no pós-modernismo. E o que todas estas filosofias fizeram? Mais e mais endeusando o ser humano, colocando o homem no pedestal. Hoje em dia, por causa desta filosofia humanista, os pais não podem nem disciplinar uma criança. Não é verdade? As escolas, os métodos pedagógicos, deixa a criança fazer o que quiser, deixa para ela ser livre. Se você colocar limites, a criança vai ficar frustrada, deixa ela assim. Hoje as pessoas matam e logo estão livres. Por quê? Porque ninguém mais culpa o outro pelo crime que fez. Não, ele matou porque ele foi abusado quando ele era criança. Ele fez isto porque ele não teve infância. Desculpas. Hoje, o ser humano, ele quer viver totalmente livre, não dá satisfação para ninguém, não obedece à autoridade de ninguém. É assim ou não é? Cada vez mais filhos não obedecem os pais. Eu vejo muitas vezes no supermercado, não é? As mães que levam os filhos e, de repente, um berreiro enorme, porque a criança quer uma coisa e a mãe não vai dar, mas a criança não aceita isto. Quantos já viram uma cena assim? E a criança se joga no chão e berra, e a mãe não faz nada. Não faça assim, benzinho. Tenho vontade de dizer para aquela mãe, deixa ele ficar meia hora comigo, para eu ter uma conversinha com ele. Nunca, jamais, um filho meu fez isto. Eu tive 5 filhos. Nunca, jamais. Por quê? Porque o cristão ele tem um padrão para educar seus filhos. O cristão não anda segundo a filosofia deste mundo, desse humanismo, que acha que é a criança que deve escolher o sexo que ela deve ter. Não é verdade? Esse humanismo dentro das escolas. Não, ela escolhe, deixa ela. Quer dizer, é o ser humano que é o centro de tudo, que ninguém pode contrariar, que deve fazer o que bem entender. E mesmo quando transgride, hoje ele tem muitos advogados e leis completamente frouxas que acabam diminuindo a sua pena e tratando como um coitado que cometeu aquele crime por causa de problemas na sua vida. Então, meus irmãos, essa filosofia humanista entrou dentro da igreja de Roma. Por quê? Porque os teólogos católicos romanos, especialmente Tomás de Aquino, que é um dos nomes mais famosos da teologia católica romana, e a sua influência existe até hoje. Tomás de Aquino, ele declarou
algo completamente fora da palavra de Deus, mas que a igreja de Roma aceitou. Ele declarou que o homem, quando pecou, quando ele caiu, quando ele experimentou a queda, a separação de Deus, este homem não foi completamente corrompido pelo pecado. Só a sua vontade é que foi deformada, mas a sua mente não. A sua mente não foi deturpada, degenerada, enfraquecida pelo pecado. Então, meus irmãos, isto é um erro gravíssimo. Por quê? Olha o que está escrito ali. Aqui não afirmava que a queda não havia afetado o homem como um todo, corrupção total. É o que a comunidade da graça crê. É o que os evangélicos creem, que o ser humano foi completamente corrompido pelo pecado. Mas apenas uma parte dele é que foi corrompida. A vontade estava corrompida, mas o intelecto não havia sido afetado. Assim, as pessoas podiam confiar em sua própria sabedoria, e isso significava que elas tinham toda a liberdade para misturar os ensinamentos da Bíblia até com os ensinamentos da filosofia humana. E essa passagem que eu coloquei ali, Efésios 4, 17 a 19, diz exatamente o contrário. Diz que o homem, por causa do pecado, ele teve a sua mente entenebrecida, que ele ficou completamente anulado nos seus raciocínios e que ele se tornou endurecido pelo pecado, insensível a Deus e completamente degenerado pelo pecado. Mas então, meus irmãos, vocês percebem que o problema não era só as indulgências, não era só questão de culto a imagens, é muito mais sério. A igreja de Jesus estava sendo afligida, atacada, violentada, dentro da sua estrutura, por uma filosofia diabólica, humanista, que colocava o homem como centro de tudo, e, ao mesmo tempo, por um ensinamento bíblico, teológico errado. Então, se o homem não é tão pecador assim, se o homem não foi tão estragado pelo pecado, e o seu intelecto não foi afetado pelo pecado, então o que sai da mente do homem, da sua razão, da sua inteligência, é coisa muito boa. E podemos, então, equiparar a mente do homem, o raciocínio do homem, com a palavra de Deus. Vocês percebem? Vocês percebem a gravidade destas afirmações e dessas doutrinas que tomaram conta da igreja de Roma? E é por isso que, então, começaram a surgir as heresias. A tradição é igual à Bíblia, quer dizer, o que os homens definem dentro da igreja, nos congressos, nos concílios, é tão verdade quanto o que Paulo escreveu, Pedro escreveu, João escreveu. Então, o culto às pessoas, que é uma tradição da igreja, tem tanto valor quanto o culto a Jesus, e não há nenhum problema. Não há nenhum problema, porque é uma tradição da igreja que, porque o homem tem tanta importância e o seu intelecto é tão grandioso, então as tradições estabelecidas pelos homens têm tanto valor quanto a palavra de Deus. Outra heresia que entrou dentro da igreja: o homem, com as suas boas obras, ele podia ser salvo.
com as suas boas obras, ele merece a graça de Jesus. Percebe? Ele não é salvo somente pela fé, mas ele é salvo pelas boas obras. Ele pode ser um ímpio, ele pode não ser um verdadeiro cristão, praticante mesmo, mas se ele fizer boas obras, ele adquire um mérito que o faz merecedor da salvação de Cristo Jesus. Isso está na Bíblia, irmãos? O que está na Bíblia? Que nós somos salvos pela graça por meio da... Então, vocês percebem que estas mentiras permanecem até hoje, dentro da igreja romana, permanecem até hoje. Isto foi uma obra satânica dentro da igreja, para quê? Para invalidar a mensagem central do Evangelho, que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Essa é a mensagem central do Evangelho. Agora, se as tradições humanas têm o mesmo valor da palavra de Deus, então eu não preciso obedecer à palavra de Deus, se a tradição que eu gosto, ela é contra a palavra de Deus. Jesus criticou os fariseus com as suas tradições, não é? Jesus disse, vocês não ajudam o pai e mãe, veem que o pai e mãe estão sofrendo, e vocês, ao invés de ajudar o pai e mãe, vocês dizem, não, isso aqui é corbã, é uma oferta que eu vou consagrar a Deus, e não ajuda pai e mãe. Com a vossa tradição, ele disse, vocês anulam a palavra de Deus. E então, por causa dessas duas coisas, a filosofia humanista e uma interpretação errada do efeito do pecado na vida humana, por causa desta filosofia e de um erro teológico de interpretação da Bíblia, as portas se abriram para todo tipo de heresia dentro da igreja romana. E a igreja romana controlava todas as igrejas do mundo ocidental, porque era a igreja do Papa, era a igreja com sede na capital do império. E o Papa, com o passar dos tempos, foi tendo um poder sobre as nações. Então, meus irmãos, quero mostrar o próximo slides para você. Antes um pouquinho, por favor, só aguarde um pouquinho isto. Eu quero dizer isso para você, que essas heresias foram deturpando completamente a igreja, deturpando. Havia uma valorização do homem de tal ponto que aqueles homens que tinham uma vida mais piedosa, eles eram canonizados. Eles eram canonizados e viravam objeto de adoração e de intercessão. Vocês já viram isto? Vocês já viram isto ou não? Quantos conhecem Santo Antônio? Foi graças a ele que você casou, não foi? E essa história de virar o santo de cabeça para baixo, quando ele não atende? Irmãos, até hoje, nós não estamos aqui criticando nenhuma religião, que nenhuma religião salva. Nós, evangélicos, temos muitas distorções
Nós, evangélicos, temos muitas distorções. Em muitos arraiais evangélicos são cometidas também coisas, verdadeiras barbaridades. Nós precisamos de uma nova reforma nos dias de hoje. Mas, outro dia, o chefe da Igreja Romana canonizou uns 30 brasileiros de uma vez só. Viraram tudo santo. Completamente contrário ao mandamento da palavra de Deus. Não farás para ti nenhuma imagem, não te ajoelharás a elas, somente ao teu Deus adorarás e darás a ele culto. E muitos destes homens e mulheres se tornaram mediadores. Mediadores. A Bíblia diz que só tem um mediador que salva o ser humano, só um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse único mediador? Mas vocês sabem que a Igreja Romana foi criando outros mediadores e outras medianeiras, completamente fora da palavra de Deus. Tudo isto, meus irmãos, por causa desta filosofia maligna, filosofia humanista, e por causa de um erro teológico que vê o homem diferente do que a Bíblia diz. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem do quê? Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Mas por causa desses erros inspirados por Satanás, a igreja abriu as portas para a filosofia humanista, e a igreja também olhava e olha o homem de uma outra maneira, dando a ele um valor que ele só volta a ter quando ele é regenerado, quando ele é cheio do Espírito, mas nunca um valor igual ao de Deus. Agora sim, depois de traçar esse quadro para você, agora vamos falar da reforma. Foi por causa de todo esse contexto teológico, eclesiológico e filosófico que Francis Schaeffer, considerado um dos principais pensadores cristãos do século XX, teólogo, filósofo e apologista, declarou que a reforma foi feita em seu âmago. Leia comigo em voz alta. Para quê? Se infiltrando na igreja. Francis Schaeffer foi um dos maiores pensadores cristãos do século XX. Escreveu muitos livros excelentes. Filósofo, apologista. E ele dizia, falando da reforma, que a reforma foi feita para livrar a igreja das distorções dessa filosofia humanista que, por um erro teológico muito grave, penetrou dentro da igreja, criando todas essas heresias, invalidando a palavra, invalidando o sacrifício de Jesus, criando aberrações. Agora vem a intervenção daquele que é o cabeça da igreja. Então, o Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, e o Espírito Santo, que é o coração da igreja, usaram homens como Wycliffe, no século XIV, na Inglaterra, John Huss, século XV, na Universidade de Praga, e no século XVI, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros, que mesmo com o risco de morte, enfrentaram o poder imperial do Papa e da Igreja de Roma para reafirmar os 5 princípios básicos da Reforma Protestante, que são as bases da fé da verdadeira Igreja de Cristo. A Reforma é uma obra
do Senhor Jesus. Diga aleluia. Diga em voz alta: a reforma é uma obra do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, e do Espírito Santo, que é o coração da igreja. Martinho Lutero, Calvino, agora não começou com Lutero no século XVI, já em séculos anteriores, como está citado ali, século XIV, século XV, Deus já estava usando outros homens. E tem mais, viu? Tem mais. Por quê, meus irmãos? A igreja institucional, poderosa, com sede em Roma e controlando todas as outras igrejas, estava lá, aparentemente inexpugnável, forte, não é? Reinando sobre as nações. Mas Deus nunca deixou de ter um remanescente fiel, que não se contaminou, como aqueles 7.000 que não dobraram seus joelhos na época de Elias, não se dobraram a Baal. Não pense que a igreja imperial era única, absoluta. Não, o Senhor sempre teve um remanescente que, de século em século, manteve as verdades do Evangelho intactas, até que chegou na época de Lutero, quando as circunstâncias estavam propícias para um acontecimento muito maior. E então, meus irmãos, Deus usou estes homens para reafirmar os 5 princípios básicos da fé verdadeira da Igreja de Cristo. São as 5 solas. Não é sola de sapato, evidentemente, né? Solas aí, a palavra sola quer dizer somente, em latim, não é? E então as 5 solas são estes 5 princípios bíblicos que começam com a palavra somente, solas, para reafirmar plenamente a total suficiência de Cristo e da palavra de Deus para dar ao homem completa e restrita salvação. Qual é a primeira sola ali? Leia em voz alta. Somente as Escrituras, não as tradições, contra as tradições humanas. Elas não têm poder nenhum, elas não podem se equiparar às Escrituras. Somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de verdade. É o que está escrito, é o que está escrito que vale. Se não está escrito, não é a palavra de Deus. Se é um assunto comum, vamos usar o bom senso, mas sem ferir a palavra de Deus. Qual é a segunda sola? Somente Cristo, solos Christus, somente Cristo. Não há outro Salvador, não há outro mediador, não há outra medianeira. Somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, o único Salvador, único nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Terceiro sola. Sola gratia, somente a graça, contra qualquer mérito humano, qualquer mérito humano para conseguir a salvação. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Quarta sola, sola fide, que significa, meus irmãos, que a justificação, a nossa justificação, a libertação da condenação do inferno é somente pela fé e não por obras. E a última sola aí, soli deo glória, contra toda adoração a seres humanos, vivos ou mortos. Só Jesus é o Senhor, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo
é o Senhor. Você precisa decorar essas 5 solas, viu? Senão você não é protestante. Quando logo que meu pai se converteu, eu era criança, e lá na cidade de Tietê, aqui no interior de São Paulo, cidade de gente muito importante, porque é a cidade do Michel Temer também. Mas quando eu era criança, lá na cidade de Tietê, meu pai se converteu, a gente era chamado de protestante. Não era crente. Nem existia esse nome evangélico. Éramos chamados de protestantes, não é? Eram poucos naquela época aqui no Brasil e no interior de São Paulo. Mas era gente muito séria. Era gente muito séria. Era gente respeitada. Quando alguém era conhecido como protestante, é porque tinha uma vida reta, uma vida de justiça. Mas você precisa memorizar essas 5 solas, senão você não é protestante. Primeira sola, é fácil, ó. Palavra, Jesus, graça e fé. É fácil. Somente a base de tudo é a palavra. Se nós não cremos somente na Bíblia, misturarmos com tradições, com filosofias humanas, nossa fé vai para o espaço. Somente a palavra. Passará os céus e a terra, mas minha palavra não. Então, a primeira sola é somente as Escrituras. Depois é Jesus. Qual é o único Salvador? Somente Cristo. E Ele nos salva através do quê? Da graça, somente a graça. E como é que a gente recebe a graça? Somente a fé. E tudo isto para que Deus seja glorificado. Amém? Meus irmãos, vamos memorizar. Domingo da Santa Ceia de novembro, não é? O pastor Carlos Alberto vai pregar aqui de manhã sobre a reforma. Vamos surpreender o nosso pastor. Vamos chegar aqui, falar 5 solas rapidamente com voz forte. Vamos lá? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente toda a glória a Deus. Não olha, apaga o quadro aí. Então vamos lá. Somente as Escrituras, Jesus Cristo, graça, mente, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Mas antes de fazer alguns desafios para você nesta noite, sobre a aplicação dessas verdades na nossa vida, eu quero dizer para você que a reforma foi algo muito maior, não foi só uma obra dentro da igreja cristã, ela se refletiu no mundo, na economia, na política, ela se refletiu na cultura, ela se refletiu no mundo ocidental, meus irmãos. Viu? Se nós temos um estilo de civilização que nós temos hoje, primeiro é por causa do Evangelho, e depois, quando o Evangelho estava sendo duramente deturpado por causa da reforma protestante. Viu, queridos? Porque os princípios da reforma, de uma vida de justiça, de uma vida de amor à palavra, de uma vida de receber a salvação por meio da fé na graça do Senhor Jesus Cristo,
esses ensinamentos geraram pessoas, novas criaturas. Vocês imaginem se não tivesse havido a reforma, se prevalecessem ainda no mundo essas heresias e essas distorções que entraram na Igreja de Roma. Imagine se nós não conhecêssemos o Evangelho como a reforma renovou na história da Igreja. Imagine o prejuízo sem a reforma protestante. Então, nós temos que louvar a Deus muito pelos 500 anos da reforma protestante. E temos que entender que ela não afetou somente a igreja, afetou a economia das nações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o estilo de vida agora dos cristãos atingidos pela reforma, ele muda completamente. Ele trabalha, ele não vive para festas, para luxos, ele tem um estilo de vida simples, ele se dedica ao comércio, ele começa a ter lucros, porque a Igreja de Roma proibia os comerciantes de terem lucro. Só ela queria ganhar muito dinheiro, muitos impostos, muita cobrança, para dominar sobre as pessoas. Os nobres alemães e de outros países não aguentavam mais ficarem debaixo da influência do Papa. E quando Lutero começou a pregar a mensagem contra aquelas heresias, os nobres alemães deram todo o apoio a ele. Muitas terras que a igreja tinha passaram agora para a mão do Estado, das nações, dos líderes, das pessoas, e puderam trabalhar com liberdade e começaram, então, a ter um estilo de vida diferente. É a ética protestante no trabalho. A ética protestante trabalha, não gasta dinheiro com bobagens, não fica indo em festas, em bailes, gastando com luxo, economiza, sobra, investe, estuda, pesquisa. Essa ética do trabalho foi a reforma que trouxe para os homens no século XVI. Por isso que a reforma está na origem do capitalismo. Esse sistema econômico que é praticado em grande parte do mundo ocidental foi originado pelas mudanças que a reforma trouxe na mente e na vida das pessoas. Tanto é que um dos maiores livros de sociologia, e eu estudei sociologia, sou sociólogo formado pela Universidade de São Paulo. Os professores de sociologia falam, o mundo acadêmico sabe, um dos maiores livros de sociologia é de um alemão chamado Max Weber, que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Viu, irmãos? A reforma não é coisa pequena, não. Não é coisa de um mongezinho que bateu um martelo na porta de uma igreja. A reforma, uma obra de Deus, de Jesus Cristo, que mudou a igreja, que trouxe de volta o verdadeiro evangelho para as multidões. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Foi inventada a imprensa. Gutenberg inventou a imprensa, e o primeiro livro que foi imprimido por aquela imprensa foi a Bíblia. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia. E o livro que mais vende no mundo até hoje, o maior best-seller, é a Palavra de Deus. A reforma produziu impactos na economia, produziu impactos na política. Enquanto na Inglaterra
houve uma revolução pacífica sem sangue? Na França, a Revolução Francesa foi um banho de sangue, de muita gente morta. Porque lá na Inglaterra, a revolução foi governada pelos princípios da palavra de Deus, pelos mandamentos divinos, através de leis e instituições bem estruturadas. Eles não mataram a rainha, eles não mataram o rei, como fizeram na França com Maria Antonieta, Luís XV, etc. Não, eles não mataram, até hoje existe. Tem ou não tem rainha lá na Inglaterra? E ela é honrada. Não mataram, não houve morte, houve uma revolução pacífica por causa da reforma, dos princípios bíblicos aplicados à política. Porque os reformadores, eles criaram instituições onde os homens eram eleitos pelo povo, mas eles não tinham todo o poder, não. Porque os reformadores sabiam que o homem é pecador, que o homem tem uma natureza perversa. Então, eles criaram regras, instituições, criaram equilíbrio entre os poderes, para que não tivesse um só querendo mandar, ser o reizinho, ser o déspota. A Revolução Francesa matou muita gente, porque era baseado no humanismo. Nós vamos conseguir, agora nós vamos trazer o progresso perfeito para a humanidade. E quem não concorda conosco, nós matamos. Mataram tanto que a Revolução acabou nas mãos de Napoleão Bonaparte, um grande ditador, enquanto a Revolução na Inglaterra foi pacífica. Manteve-se a realeza, mas o rei não é um déspota, ele não manda sozinho, ele tem o parlamento, ele é mais uma figura de conselheiro do que um executivo. E olha, meus irmãos, é só você olhar os países que foram atingidos pela reforma. Alemanha, Inglaterra, Suécia, Suíça, Holanda, países do norte da Europa, e depois os Estados Unidos. A maior nação do mundo, com todos os seus defeitos, são os Estados Unidos da América do Norte, fundados completamente nos princípios da reforma, do Evangelho. Então, a reforma não foi uma coisa apenas religiosa, foi um movimento de Cristo, o Senhor das nações, libertando o mundo do atraso daquelas mentiras que vinham da igreja de Roma, libertando a sua igreja, renovando as verdades do Evangelho, liberando as pessoas para trabalharem, para prosperarem, para terem livre iniciativa, trazendo uma reforma política que gerou países equilibrados, sem ditadores, sem revoluções sangrentas. E só basta você ver que há 100 anos atrás teve a Revolução Russa. Estamos comemorando, neste mês de outubro, há 100 anos da Revolução Russa. Mais uma revolução feita em bases humanistas, mais uma revolução sem Deus, para matar Deus, para destruir a ideia de Deus na mente das pessoas. Muito sangue, muita perseguição, muitos ditadores como Lenin, Stalin, muita desgraça. E o que eles conseguiram com tudo isto? 100 anos de uma revolução fracassada, que não gerou nada, que não criou nada, que hoje é uma aberração ideológica, mas louvado seja Deus que a reforma protestante ela não foi feita pelo homem, ela foi feita através do homem, mas pelo Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo.
Glória a Jesus. Vamos aplaudir bem forte. E agora, meus amados, aplicando os princípios da reforma protestante à nossa vida. Vamos ficar em pé para a gente receber esses desafios e orarmos juntos sobre isto. O que tudo isso tem que ver conosco? Hoje. Olha lá, o primeiro desafio. Temos lido, estudado e pautado nossas vidas nos ensinos da palavra de Deus? Ou temos nos deixado levar por nossas próprias ideias, nos achando seres autônomos e independentes, ou pelas filosofias deste mundo? Qual é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Quanto tempo você gasta com a palavra? Você lê, estuda, medita, memoriza? Qual é o valor da palavra para você? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A reforma foi feita para reafirmar o valor único da palavra de Deus. Foi ela que criou os céus e a terra. Ela é o Verbo que criou todas as coisas. Bem-aventurado o varão que nela medita de dia e de noite. Tudo quanto fizer prosperará. Talvez precisemos nos arrepender nesta noite. Sermos crentes sem a Bíblia. E por isso, quando aparece qualquer falso pregador falando qualquer coisa, nós caímos no laço, porque não conhecemos a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Segundo desafio, confiamos somente e plenamente na obra de Cristo na cruz para a nossa salvação, ou cremos em outras possibilidades, caminhos ou mediadores para nos garantir? Em quem você tem confiado? Você tem certeza absoluta da sua salvação? Quando a gente não confia somente em Cristo, nós não temos segurança sobre a nossa salvação. Outro dia eu perguntei para uma jovem senhora, que conhecemos no trabalho, muito religiosa. Perguntei para ela: você tem certeza da salvação da sua alma depois da sua morte? Não tem. Não tem segurança. Porque só Jesus é que nos dá essa segurança. Em quem você está confiando para a sua salvação? Terceiro, já abandonamos a confiança em nossa justiça própria e boas obras como mérito diante de Deus? Ou ainda não descansamos totalmente na graça por meio da fé? Estamos sempre querendo merecer as bênçãos de Deus? Ou as recebemos pela fé nos méritos de Cristo? E por fim, estamos desenvolvendo plenamente nosso ministério com base nas verdades do sacerdócio universal de todos os crentes? A reforma fez esse grande favor para o ser humano. A reforma disse: você pode ler a Bíblia, você pode falar diretamente com Deus, você não precisa de mediadores, a não ser Jesus Cristo.
Você tem um ministério que Deus te deu, não depende de homens, nem de instituições. A reforma gerou homens livres, homens dignos. Como você tem usado estas verdades? Você está desenvolvendo seu ministério? Você está buscando a Deus, lendo a palavra, crescendo na graça e no conhecimento, para abençoar este mundo, para edificar a igreja de Cristo. A reforma foi um movimento tremendo de Deus na história, não só da igreja, mas das nações. E até hoje tem reflexos tremendos, que às vezes nós nem percebemos, mas por falta de conhecimento, a gente ignora que isso se deve à reforma protestante. Mas acima de tudo se deve a Jesus, porque Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Põe a mão no seu coração.